a gente não gosta do identitarismo, né? É quando as pessoas... nós não temos problema, né, com as pessoas serem diferentes, desde que elas sejam desiguais, né? Desde que elas não sejam públicas, se as suas identidades não existam como forma de luta, de identidade, reconhecimento e pertencimento. É isso que se experimenta. Então, nós temos que mudar essa linguagem, né? Mudar essa forma de pensar. E isso só com, né, rua, isso só com reflexão, isso só com conhecimento, isso só questionando palavra por palavra, vírgula por vírgula, né? Desmontando essas retóricas por dentro. Esse é o nosso papel. Nosso sujeito está falando de vontade política, eu pergunto, você incorporou? Você está num centro espírita? Entendeu? É uma roça de candomblé ou política? Se é política pública ou depende de você, né? Da sua vontade, dos seus desejos, entre taras, né? Entre taras e manias, né? Então, é isso que despolitiza, é isso que produz um movimento aparente de despolitização para construir, né, autoridades autoritárias, destituidoras da nossa cidadania, né? E eu acho que aí onde nós temos que pensar, esse caldo autoritário está aí. Nós não conseguimos romper com ele, não, entendeu? Por isso que a gente tem sempre pessoas legais. Você percebeu? Que todo mundo, quando vai fazer discurso público, parece pastor. Ou o sujeito parece um padre ou um pastor. Está sempre falando em nome de um bem. Mas não é o bem coletivo, da coletividade. É um bem moral que um dia nós vamos chegar, né, nos infantilizando. Né? É essa a ideia. Né? Mas, enfim, que mais? Eu não sei se eu caí, se eu estou aqui, se eu estou na sala de aula, o povo entrando. Né? Não, está aqui. Aí você tem mais 5 minutos? Não, 7 minutos? Uns 7 minutos. Eu vou começar às 6h30, tem gente aqui, os alunos estão aqui, mas não tem problema nenhum. A aula vai começar mesmo às 6h30. Só para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a Marielle, sobre a solução, o que você achou desse final, né, da falta de condenação, mas o final do relatório. A gente já sabe, já está claro que foi a milícia, né? Claro que é uma coisa que todo mundo já meio que desconfiava, mas falta bater o martelo se for realmente o Brazão, irmão dele, que mandaram, e o Rivaldo Barbosa, que participou. Mas, enfim, o que a gente tem, os dados objetivos, participação do Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, participando desde o início do processo do planejamento, ou seja, e participação da milícia, né? Qual a sua opinião sobre esse processo? Como é que a gente pode usar essa grande pergunta para esmagar e combater a milícia no Rio de Janeiro? Então, a primeira coisa é a seguinte, eu não chamaria de a milícia, primeiro são as milícias, né? O que nós assistimos no Rio de Janeiro nos últimos anos, né, com governos autoritários, que se beneficiaram do caçador de campanha do dinheiro do crime, foi um esforço de unificação desses grupos ou de reorganização dos seus consórcios criminais, portanto, das parcerias, de maneira a expandir seus negócios e dar mais estabilidade aos contratos criminosos, que tem como fundamento, evidentemente, a corrupção, a propina, o suborno. Tá? Então, o que tem de comum no Rio de Janeiro? Primeira coisa é que nós temos quatro chefes de polícia presos, né? Quatro chefes de polícia e 6 governadores que passaram pelo cilindró no Rio de Janeiro nos últimos 20 e poucos anos. Isso está falando alguma coisa. Está falando desde lá de trás. Tá? Nós estamos falando que no Rio de Janeiro, se nós pegarmos as matérias recentes, nós vamos ver que em torno de mais de 50 pessoas ligadas à vida pública, à vida política, seja que são vereadores, ou eram vereadores da região metropolitana, sobretudo, ou cabos eleitorais, ou assessores de político, de prefeito, a solução é a bala. Né? É matar. Você mata a galinha dos ovos de ouro, você faz uma queima de arquivo, não é mesmo? E você manda recado. Como eu disse desde o início da morte da Marielle, logo no dia seguinte, disse, olha, eu posso até morder minha língua, mas eu vou, olhando para a realidade do Rio, que eu pesquiso há séculos, estive na gestão, primeiro, os crimes no Rio de Janeiro, né, a sua baixa resolutividade é porque tem a mão do Estado. Quem está matando é o Estado, deixando matar ou autorizando morrer. Tá? Então, o Estado funciona como essa imobiliária, como essa agência, né, reguladora que organiza o crime dentro da cadeia e nas ruas, e tem como lavanderia, como eu tenho insistido, caçadores de campanhas, carreiras eleitorais e igrejas. Né? Exatamente, quanto mais isenção fiscal se dá para a igreja, mais ela opera, mais algumas delas vão operar como lavanderias do crime. Então, se nós queremos dar um salto, eu não preciso mudar a Constituição, aí eu vou ligar com o tema anterior, né, do lavajatismo, da manipulação corrupta política do lavajatismo. Luz do sol nos processos decisórios. Tá? Então, o caso da Marielle é exemplar. Primeiro que a gente já sabia que essas figurinhas estavam, de alguma maneira, envolvidas.
Ora, você tem um sujeito no Tribunal de Contas, que é o lavador audaz das contas sujas. Você precisa de uma... Eu sempre disse que a gente acabaria com qualquer golpe. Eu, por exemplo, falei, vai ter golpe, né, no governo. Não vai ter golpe, não. Vamos fazer o seguinte, 2017 para cá... Desculpe, só para anunciar a presença do nosso amigo o Ismael Moraes. Ismael, já que está finalizando, só um minutinho, já te coloco aqui para você opinar, tá? Ela tem que dar aula, então, só deixa eu finalizar. Pode terminar, já, desculpe. Fechando, a gente tem que cortar na própria carne. Tudo que eu estou dizendo aqui é procedimental administrativo, porque no Brasil a gente tem mania de falar precisa de mais uma lei, precisa de mais uma lei. O barato da lei é que você fabrica, posa de herói para a população, só que a lei depende da sua instrumentalidade, da sua execução na esquina. E quanto mais leis brigam entre si, né, mais era limbo normativo procedimental, permitindo negociações no fio do bigode. Essa é a tradição inquisitorial que a gente estava falando. Então, o caso Marielle todo mundo já sabia, nós assistimos uma bateção de cabeça dentro da Polícia Civil, da Polícia do Bem contra as polícias dos bens, né, milícias, dentro do MP a mesma coisa, desautorizações e carteiradas, de maneira a adiar o resultado ou sabotar as provas, porque isso impactava politicamente, jogos políticos, o que eu chamo de novo Tratado de Tordesilhas no Rio de Janeiro, e que descansei de chamar a atenção das CPIs, onde eu dei depoimento. Né? Então não tem novidade nenhuma. A novidade foi a confirmação, né? Você poder associar a suspeita a uma prova. Essa é a novidade, porque todas as personagens já se sabia desde 2019, tá? Menos de um ano. E eu queria deixar claro, vou fechar mais uma vez aqui, o crime de homicídio é o crime mais fácil de ser resolvido em todas as polícias no mundo, por um fator básico, que ele tem fator de resolução. É mais fácil resolver um homicídio do que resolver um furto. Porque o furto você não sabe que horas foi furtado, se furtou, se perdeu, tá certo? Onde deixou. Então você não tem fatores que permitam linhas de investigação robusta. O homicídio envolve relações entre a vítima e seus agressores, diretas e indiretas, deixando rastros. Uma polícia que em 1999 só elucidava 6% a 10% de todos os homicídios do Estado, sendo que desses 10%, mais de 60% eram crimes interpessoais. Ou seja, já se sabia quem era o autor, não precisando, portanto, nenhum gasto investigativo, nenhum trabalho investigativo. Depois de nós gastarmos milhões com a Polícia Civil, quando estávamos devendo reestruturar toda essa polícia, ela conseguiu subir para 20% a 30%. Você vê, isso é a pior taxa, uma das piores taxas de elucidação de homicídio do país. Agora, quando você olha um crime de uma personalidade política e você vê que demora 5 anos, é porque envolve atores do Estado. A gente já sabia desde o início. Que envolvia atores do Estado, que era preciso cortar na própria carne. Né? Então, você tinha um sujeito que era o limpador, né? O lava-jato, digamos assim, das contas do Estado, né? Que também fazia coleta de dinheiro para eleger outros candidatos, assim como Eduardo Cunha era o homem da mala, assim como Nepitão era o homem da mala. Então, nós temos que compreender que o problema está dentro dos gabinetes. É para resolver? Vamos colocar body cam nos gabinetes, vamos estabelecer procedimentos claros de transparência e responsabilização, e aí nós vamos conseguir fazer com que a polícia do bem, os setores do bem do Ministério Público, né, possam seguir com o seu trabalho. Porque a sabotagem vem de dentro, Miguel, não tem crime nenhum organizado da favela sabotando o Estado. Quem sabota o Estado são esses setores. Tá bom? Você tem que ir lá dar sua aula agora, tá? Um beijo grande. Isso! Tá? Beijão, querido. Obrigado. Boa sorte aí. Tchau. Beijo pra eles. Tchau.